Salve, amigo do combate, está começando mais um Cara a Cara. Hoje eu recebo aqui um dos maiores professores de Muay Thai do Brasil e também um dos maiores criadores de campeões do Nordeste do Brasil, tanto de MMA quanto de Muay Thai, professor Vilazo Feitosa. Pô, muito prazer estar Prazer aqui com todo você. meu, professor, vindo direto do Ceará aqui pro Cara a Cara. Professor, lembrando alguns nomes que surgiram na Fighter Sports, na tua equipe. Vamos lembrar para a galera que está em casa um pouquinho do cardápio aí, dos grandes campeões formados por Vilazo Feitosa. Foram muitos ao longo desses anos, né? A gente começou em São Paulo com a Fighter Sports em 1986 e logo no final de 87 eu fui para Fortaleza por motivos pessoais e lá comecei com o trabalho quando lá não existia nada que se falava de luta de contato e a gente começou com Muay Thai, que na época se usava só kickbox, não era Muay Thai, e com Vale Tudo. E daí vieram surgindo vários nomes, surgiu o Thiago Alves, o Pitbull, que foi um dos primeiros dessa leva aí, Paulo Guerreiro, Neto Barroada, Júnior Samurai, e muita também. gente, o Júnior Killer, que agora é mais recente, André Nogueira, que vem sempre lutando nesses eventos aí, e muita gente, agora é uma moçada nova que está surgindo aí. Eu vou falar o nome deles. A gente já fala da nova geração. Agora eu queria voltar um pouquinho com você, né, para entender o teu início nas artes marciais. Antes de falar a tua história na MMA, né, você tem muita história, você acompanhou o esporte desde o início, você foi um dos primeiros professores de Muay Thai para MMA do Macaco, quer dizer, você conheceu o Marcelo Bering. Vamos falar disso tudo, mas começando lá do princípio, como você entrou nas artes marciais, Ricardo? Eu comecei nas artes marciais, eu tinha 7 anos de idade, no interior do Ceará. E a minha ideia era ser faixa preta, que era um sonho. Na época eu via aqueles filmes de karatê, de kung fu. Bruce Lee. Dragões do kung fu. Antes do Bruce Lee ser o grande astro, assim, explodir no cinema, já existia aqueles dragões do kung fu, que era muito mais fantasioso. E eu olhava aquilo ali como moleque, ficava apaixonado, me apaixonei. E logo depois de alguns anos, eu treinei dos 7 aos 14 anos. Ao longo desse tempo aí, o professor desapareceu, sumiu da cidade que eu estava e eu comecei a perturbar minha família que eu queria me tornar faixa preta, eu gostava de brigar na época, eu saía para a rua testar o karatê, era Shotokan, aquele karatê clássico mesmo, bem tradicional. E eu cismei de vir embora para o sul do país, para o sudeste. E falei que vou embora. A primeira oportunidade que eu tive foi em São Paulo e eu vim para São Paulo. Lá em São Paulo comecei a treinar Kung Fu tradicional, treinei por uma temporadinha, menos de um ano. Não me adaptei muito bem, em virtude de ser do karatê tradicional para o Kung Fu, que era muito mais solto. E depois eu conheci um português que tinha acabado de chegar de Angola, com Moçambique, tinha sido mercenário da guerra de Angola com Moçambique, que tinha um estilo chamado Kung Do Te e era profissional de full contact na Europa. Ele veio com o intuito, montou um bar e tinha um monte de fotos e eu fui frequentando lá mais uma outra pessoa, um outro amigo. E a gente começou a conversar com ele acabou dizendo que era lutador, não sei o quê. Levamos ele para uma academia do Mestre Brasília, lá em Pinheiros, academia de capoeira, o Mestre Brasília da capoeira. E montamos uma turma. Eu fui um dos primeiros alunos dele, treinamos até, isso era em 1978, 77, 78, treinamos até 84, mais ou menos nessa data aí, e lá surgiu muitos eventos, um campeonato paulista, eram uns campeonatos abertos, os caras diziam salada portuguesa, porque valia praticamente tudo, era um vale tudo, só que não podia ter mobilização no chão, né? Podia bater, jogar pro chão, com luva podia socar o cara no chão, era um negócio muito louco e as pessoas achavam um absurdo. E ele abriu as portas, era um campeonato aberto a todas as artes marciais, karatê, capoeira. E na época fazia uma grande revolução, só que muita gente criticava aquela forma de luta e os treinamentos eram muito sérios, porque ele idealizava a história como se fosse uma guerra, o cara se defender de ataques reais, entendeu? Portas fechadas, com os olhos vendados, nego com faca nas tuas costas, eram umas coisas assim que funcionavam na época da guerra, mas tinha um lado muito do dia a dia, da autodefesa e do espírito de guerreiro. E foi aí que foi minha base, depois disso aí. Você começou a dar aula de Kung Do Te? Comecei a dar aula de Kung Do Te em 1979. 79 para 80 eu já comecei a dar aula, não era faixa preta ainda. Eu fui o primeiro faixa preta dele, mas de faixa marrom eu já dava aula. E como é que você conheceu o Marcelo Bering e começou a sua história dentro do MMA, quer dizer, na época vale tudo, né? Você começou a dar aula mesma academia que ele de Kung Do Te, é isso? Não, eu já dava. O Kung Do Te foi passado, isso foi muito antes do Kung Do Te.
o Marcelo foi para São Paulo, eu já trabalhava com kickbox, era uma coisa, já tinha treinado com o Miguel de Oliveira, treinava com o Pacheco, treinei com grandes professores de boxe, quer dizer, eu já tinha feito uma mescla, já tinha dado eu treinava com o pessoal do judô, Aurélio, Cal, Douglas, o pessoal do judô, eu sempre tive a história para fazer um pouco de luta de solo, pelo anti-agarro, aquela coisa, eu nunca gostei muito do kimono em si. E muito depois é que surgiu o Marcelo Berg, quando ele já tinha plantado o jiu-jitsu em São Paulo, que levou o Fábio Gugel, então já quase na época final do Marcelo, que ele saiu da Training Club, lá onde ele tinha academia, e ficou meio jogado. E eu tinha uma academia em Moema, na Avenida Maracatins. E ele me procurou, nós já nos conhecíamos de São Paulo, e a gente começou ele a trabalhar dando aula dentro da academia, ficou uma temporada, e era a época que ele já deu aquele vale tudo lá em São Paulo. Deu Kung Fu, que foi ele, Renzo e Ralph. Perfeitamente. Né? Foi aí que a gente se tornou um grande amigo. Ele morou na minha casa uma temporada, e na época do falecimento dele a gente vivia muito colado. Então você conheceu o lendário Marcelo Berg. Com muito orgulho. Todo mundo fala que foi o maior faixa preta do Rickson Meirelles. O cara que ele tinha, além dele ser muito bom, ele era uma pessoa, um espetáculo como pessoa. Era um gentleman, era uma pessoa. Enchia o carro de molecada na rua, encontrava, olhava uns moleques, enchia o carro e ia pra cá. Ele parava no restaurante, comida para todo mundo, comprava roupa. Era uma coisa assim que ninguém entende como é que aquele o ser humano daquele ali. É demais. Coisa curiosa, nessa época existia, né, digamos assim, a filosofia era, o pessoal da luta agarrada não pode se misturar com a luta em pé. Como é que o pessoal do jiu-jitsu encarou a tua parceria com o Marcelo Berg, a amizade entre vocês? É que o Marcelo não tinha muito esse tipo de coisa, essa história de poder seguir o que as pessoas falavam. Ele determinava o que ele queria fazer e isso ele nunca se incomodou não. Já teve essa incomodação lá no Ceará com outras pessoas, tipo o Andrezinho, foi um dos primeiros faixas pretas mudando de São Paulo para o Ceará, mas como você falou de incômodo, o Andrezinho foi uma das pessoas que as pessoas se incomodaram. Ele já era um faixa marrom de jiu-jitsu, era um cara que tinha... E ele foi o primeiro a me procurar e treinar comigo, foi incômodo. Assim como também, voltando para São Paulo, o Macaco, na época fazia só freestyle, foi um dos caras primeiro a procurar alguém do strike e eu treinava. Antes de chegar no Macaco, eu queria que você falasse agora quando você começou, o Evilásio promotor de eventos, né? Você fez o evento de kickboxing, né, onde foi lançado Vanderlei Silva e Pelé. Foram as primeiras lutas no evento mesmo de Vanderlei e Pelé. Fala um pouquinho desse com certeza. Como promotor, eu comecei em 1993, acho que foi o primeiro evento. Eu fiz um evento que lutou o Gibi, que lutou muitos outros caras, que não foi nesse evento que lutou o Pelé. O Pelé e o Vanderlei lutaram no Open Brasil, mas falando de eventos anterior, esse aí eu já tinha lançado outro cara, um grande nome, que é o Gibi, que foi campeão mundial. E aí quando eu fiz o evento em 95, foi o Open Brasil de kickbox, estilo livre. Nós tivemos 64 atletas dos maiores do Brasil, daqui do Rio teve Ebenezer Braga, teve Antônio Marcos, que era um nome forte na época daqui, teve um pessoal, aluno do finado Luiz Alves, eram os atletas muito fortes, e de Curitiba fez toda a renca de Curitiba. Vanderlei, Pelé, Rafael, Cunha, o finado... Osmarzinho lutou, daqui do Rio também tem outro grande nome que lutou também, o Pablo Pablo Rex. Exatamente, também lutou nesse evento. Então foi um evento de Curitiba, voltando Marcos, um grande, não sei se é Marcos, não sei, um cara muito alto da chutebox. Tem o Piemonte? Fábio Piemonte. Também lutou, quer dizer, os melhores do Brasil esteve nesse evento. Foram 64 atletas, onde eram divididos em 5 categorias. O Vanderlei decidiu o campeão na noite de cada categoria. O Vanderlei foi campeão da categoria, o Pelé também foi campeão, que teve até um atrito no final, porque tinha um português, o Fernando Fernandes, que era campeão mundial, 7 vezes campeão da Europa, estava comigo na época, que eu tinha ido já algumas vezes na Europa, fui para lá, fiz uns estágios com ele, e trouxe ele também 2 vezes para cá, trouxe o Pablo Sanches, também estava na mesma época, estava aqui, e eu pus o Fernando Fernandes defendendo o Brasil para lutar neste Open. E no final... Pelé e Fernando Fernandes. O Pelé e o Fernando Fernandes. Na realidade, teve uma troca dos juízes lá, porque o Pelé tinha perdido uma luta anterior e deram a luta para o Pelé. Aí ficou o Pelé e o Fernando tinha perdido também. Então teve um negócio assim, o juiz deu, acho que uma confusão, na época a chutebox
Era aquela coisa, vibração total, energia que deu. E assim que ficaram os dois na final, Pelé e Fernando Fernandes. E o Pelé ganhou do Fernando, deram a luta pro Pelé. Era meio. Mas ele ganhou. Qual a categoria? Se eu não estou enganado, era 8,4 foi o Vanderlei. Então era 80 quilos, ou era 70, não recordo, mas 84 sei que era o Vanderlei que ganhou. E o Vanderlei, como é que foi? O Vanderlei foi, 14 segundos a primeira luta, a outra foram 3 lutas, lutou como o garoto do Karatê de São Paulo, que eu não recordo o nome, foram 14 segundos. Acima, meteu no nocautezão. Na segunda luta ele lutou com o rapaz de Brasília, com Moisés, foi uma luta dura, ganhou pro ponto. E a última luta, não recordo com quem ele lutou. Eu sei que ele foi campeão. Pelé, Vanderlei, cada um fez 3 lutas na noite. Cada um fez 3 lutas na noite. E os outros da Chutebox, na época, não, Piemonte perdeu pro menino de São Paulo lá da Combate Esporte, saiu bastante estragado. O Osmarzinho também perdeu, eu acho que pro José Wilson Xavier, que é de Natal, que na época treinava comigo. Foi campeão da categoria o José Wilson Xavier. O Cunha perdeu para o Torrão, Isaú Marcos Soares, o Torrão, que foi várias vezes campeão do mundo também, 3 vezes. Foi um cara que foi meu adversário, que lutamos algumas vezes quando eu competia, lutamos 3 vezes, eu ganhei 2 vezes dele. E é o contrário, ele fala até hoje que é o contrário, mas eu nocauteei ele dentro, não sei se tu lembra, porque eu estou tendo a oportunidade de falar isso. Tu sempre está falando que ele nocauteou, Torrão. Nocauteou, é verdade, uma vez sim, mas tu foi a nocaute dentro da tua cidade. E ganhou do Cunha, que foi uma maior história na Chutebox no dia, porque o Cunha na época era o cara que na verdade era o que tinha mais nome naquela época. E ganhou do Cunha, foi uma história, eu sei que foi um belíssimo evento. Eu tinha uma premiação na época, era histórica, R$700 para cada campeão. Pois 95, eram R$3.500 no evento. Os caras, eles contam que foram lutar em Friburgo por uma coxinha, né? Deu mais. Há pouco tempo eu encontrei com o Vanderlei e ele me apresentou esse é o mestre que me profissionalizou, foi o primeiro dinheiro que eu ganhei profissionalmente. Estou falando aqui porque ele falou. A academia dele em Las Vegas tem na parede a foto da reportagem da Combate Esporte desse teu evento. Tem ele diz que é a primeira luta dele, ele bota profissional, lá foi. Pô, obrigado, Vanderlei, para você aí, por isso que você é o campeão. É bom que tem alguns que reconhecem. Exatamente. Né? Não são muitos, mas alguns reconhecem o trabalho da gente. Os campeões reconhecem, né? De verdade. Porque não é que ser campeão só quando levantar o braço. Campeão quando tá coração. Exatamente. Quando passou, chega lá e olha para trás e lembra. Exatamente, olha o passado. Exatamente. Falando nisso agora, a gente falou um pouco do Marcelo Behring, vamos entrar agora na fase macaco, né? Que eu pessoalmente te conheci quando eu comecei a ver você no Corre do Macaco, né? O Macaco ganhou o Brasil, explodiu, passou a ser o maior ícone do jiu-jitsu, né? Como é que foi essa tua parceria com o Macaco? O Macaco eu tinha um amigo em comum, que era meu aluno, na realidade era meu aluno, o Júnior. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha sido aluno do Ricks nos Estados Unidos e coincidentemente eu tinha uma academia em Moema, na Avenida Moema, e ele montou um comércio abaixo da minha academia. Eu trabalhava com jogos, com jogos eletrônicos, essa história assim, e a gente pegou amizade, começou a treinar comigo, falando do jiu-jitsu, ele falou do Marcelo, foi exatamente na época que o Marcelo já tinha acontecido essa história com ele, e ele começou a treinar o Muay Thai. E eu não sei qual era a relação que ele adquiriu com o Macaco, que o Macaco tinha uma academia muito próxima, da Companhia Paulista de Lutas, de Jiu-Jitsu, era próximo e também Moema. Companhia Paulista. Companhia Paulista. E eu sei que ele fez essa ligação entre o Macaco vinha ganhando todos os eventos, aqueles de freestyle, não sei o quê, vinha ganhando, mas tinha muito aquela deficiência de luta em pé, não sabia andar, colocava pro chão com toda aquela raça, um trator. Bom judoca também. Bom judoca, ganhava de todo mundo. Aí surgiu a história que o Pelé também vinha pro outro lado, limpando todo mundo. Aí saiu o Macaco numa revista, o Pelé começou, mostrava a foto do Macaco e mostrava no joelho, não sei o quê. Então o Macaco começou a sentir necessidade que precisava de algo a mais. Aí fez essa junção, o Júnior fez essa junção de trazer o Macaco e o Godoy na minha academia um dia, me apresentar, não sei o quê, e eles treinaram comigo. E aí ele falou, pô, você quer treinar gente, empresariar, não sei o quê, e começou. Logo depois de poucos dias surgiu uma luta pro Macaco em Natal, lá no evento do Jair, que ele lutou contra... Eu não pude ir nessa... Inclusive quem foi o Júnior, esse mesmo que me apresentado. Eu viajei para a África do Sul, levei um atleta para lutar na África do Sul nessa mesma data. E o Macaco ganhou lá, foi a maior confusão, teve uma briga lá, não sei o que deu uma discussão no final. Caíram fora do ringue, discutiu com o Jair, sei que foi uma história. Aqueles eventos de vale tudo que antes fervia em volta do ringue.
Mas, e aí voltou, eu voltei da África, não sei o que, ele voltou e passamos a treinar. E o macaco foi onde começou aquelas primeiras, aprender a andar, aprender a jebear, porque ele era só, fazia base, colocava para baixo. Aí depois fomos várias vezes em Belém, ganhou um circuito, perdeu a luta para o Bosco, aquela situação que acho que você estava nesse dia da luta essa do não Bosco. estava não, mas essa luta é histórica. É uma luta histórica, na realidade foi a primeira participação, estou recordando, foi a primeira participação minha no corner com o macaco. Eu não conhecia nada sobre o macaco, quando nós fomos sair do hotel, ele não quis que eu pegasse uma toalha. Só lembrando para quem está em casa e que não sabe dessa luta, o macaco vinha vencendo todos na categoria, né? Era todos. Invicto. Ele ia em Belém, ele botava uma pilha na TV. Exatamente. Os paraenses eram gays, sei lá. Ele tocava o terror em Belém. É aquele jeito dele, ele é um showman. Showman, eu sei que botou 8 mil pessoas no ginásio, ele foi lutar com o Bosco. Era um desconhecido. Era um desconhecido, mas a torcida inteira inflamada contra ele. O Bosco conseguiu nocauteá-lo. Exatamente. E aí ficou a história porque o macaco eu fiquei sem saber como agir, porque ele falou que lutador de jiu-jitsu técnico não usava toalha, não jogava toalha. Então foi uma história que eu fico assim em volta do ringue para poder jogar mais de 20 socos sem luva, 54 socos na cabeça, que ficou, a história teve de fazer pulsão, entendeu? E ele, eu sei que o que ele demonstrou foi o seguinte: perdeu depois de menos de 2 meses, eu não sei exatamente como foi, nós voltamos lá para um torneio. Na realidade era para ele uma revanche com o Bosco, e o Bosco falou que ainda estava com a mão machucada. E ele entrou no circuito com 3 lutas, venceu as 3, assim, um espetáculo. Passou por cima de todo mundo ficou assustado. Ele chegou lá, o cara começava para baixo rápido, ganhou depois, foi com menos de 2 meses. Aí o nego falou, pô, esse é o macaco realmente que a gente... Porque luta é luta, tudo acontece numa luta. Você vê a superação, né? Porque não foi uma derrota qualquer. Não foi uma derrota qualquer, foi um massacre. Coisa absurda. Se fosse essa época do MMA, o juiz estava abolido do esporte. Com certeza. Por ter permitido o cara dar quase 50 socos, o outro já fora de condições. Mas o que acontece é que o Bosco foi fator surpresa, eu não esperava. O macaco, ele tocou a mão, ele caiu. Ele aproveitou, o juiz também, o macaco tinha dado pilha também, que eu já tinha falado muito. O juiz já devia estar sugestionado por toda aquela... Era o James Adley, entendeu? Era o James Adley, que era o juiz. A pressão da torcida. A pressão, não, o macaco deu pressão realmente, tinha falado com a imprensa, e disse que ninguém jogava toalha, que o técnico dele não levava toalha e que a luta só parava com a morte. Você ficou numa situação difícil, o James Adler ficou em outra situação. Demais, o macaco depois veio pra cima de mim, uma discussão no corner quando ele acordou, os médicos já acabou a luta, ele estava todo cheio de sangue. Mas você estava acompanhando ele nas 2 lutas com o macaco, com o Pelé, não? Não, na primeira sim, na primeira luta. Como é que foi? Como é que foram os bastidores dessa luta? O que você acha que aconteceu? Que o macaco era franco favorito, né? Você acha que o que aconteceu? A pressão do Pelé, da chutebox? Como que você analisa essa luta? Na verdade, quando surgiu essa luta, um dia ele chegou para mim e falou que tinha surgido essa luta, eu falei, eu não acho viável para você, porque eu conhecia o Pelé, a técnica do Pelé, do Muay Thai, sabia que o macaco estava engateando nisso aí. O macaco, a chutebox tem um psicológico muito forte, trabalha essa parte que desestrutura qualquer adversário, e o Pelé não era diferente, era o melhor, o mestre dos mestres. E eu falei que o macaco não é viável. Aí, com um acordo com a marca que patrocinava o macaco na época, disse que davam dinheiro a mais do que a bolsa que estava prevista, e ele falou, inclusive patrocinava os dois, a Bad Boy era patrocinadora do Pelé e da Perfeitamente, então era a Bad Boy que patrocinava, e ele falou, não, eu quero essa coisa pessoal, porque o macaco já tinha ameaçado que pegava pela foto, que ia detonar ele. E ele acabou na hora da luta, que ele entrou no ringue, ele entrou na pilha. Entrou na pilha, deu mortal, fez uma história, e o Pelé todo na dele, mas o macaco começou dominando. Explosão total, mas ele usou de muita explosão, o Pelé liso, se saindo para lá, por aqui. Isso abala psicologicamente, né? Você chega, derruba, não finaliza. O cara é perigoso em pé, você cansa. E foi aquilo que aconteceu, e depois a gente até teve um certo... que o macaco entendeu que não teve uma assistência correta do corner, disse que tinha dado água batizada, surgiu até isso, na imprensa surgiram isso aí, coisas que deu... Água batizada, sei lá, o pessoal colocou na imprensa.
que eu não tinha dado assistência suficiente, que tinha sido água batizada, não foi nada, não teve nada disso. Entendeu? Eu acho que quando um atleta perde, quando você está com ele, você também perde, a tua equipe perde. Entendeu? Ninguém quer estar no corner de alguém para perder. E eu faço por amor, faço isso com todo o meu amor que eu tenho, dou tudo, dou minha vida ali para estar ali, entendeu? Então não resta... Falando de outras duas crias suas aí que ganharam o mundo, né? Assuério Silva e o Thiago Pitbull. Como é que você descobriu essas duas preciosidades da MMA? Falando o Assuério eu não descobri. O Assuério já era um lutador, já tinham várias lutas por aí, pelo Brasil, mas era uma pedra bruta. Ele já lutava, vinha lá de Mossoró, já fazia as lutas de Mossoró, tinha lutado na Bahia com o Charles Gracie, uma coisa assim. E eu fiz o Bad Boy Rider Fight, que inclusive você cobriu lá na Barraca Biruta, em Fortaleza. Deu uma moto na época, isso foi em 89, 88, 89, coisa assim. E o Assuério era um evento com 8 atletas. Entendeu? Tinha escrito 8 atletas. E no dia da pesagem, tu sabe disso. Essa história que eu queria lembrar aqui. Eu acho que é legal contar, porque o assinante que está em casa hoje em dia vê o UFC, né, e não acompanhou os guerreiros que lutaram lá atrás, a dificuldade que era. Eu falo sem luvas. Essa história pela dificuldade do promotor. Exatamente. Né? Ele tinha acabado de fazer, ele estava fazendo um evento na praia. Né, o ringue montado, toda a estrutura montada, era um torneio de 8 lutadores, aí ele chega pra mim faltando 1 hora pro evento, o Evilásio comigo na praia, nunca mais me esqueço disso, fala, cara, eu só tenho 3 no torneio de 8. Aí eu falei, pô, acabou o torneio, né? Ele, não, rapaz, aqui a gente vai resolver isso aí. Passou um vendedor de coco, era um negão de 2 metros de altura. O Evilásio convidou o homem e deu trabalho. Foi. Isso então, que é o mais impressionante da história. Então, deu trabalho. A história foi aí que eu conheci o Assuério, ele veio desse torneio, os outros não apareceram, só tinha 3 lutadores em vez de 8, tinham 3. E surgiu esse vendedor, o Edson Tigre, que depois deu muito trabalho. Virou lutador. Você tirou ele do carrinho de coco e levou pro ringue. Era pedreiro e trabalhava na praia vendendo coco, um negro grande do interior de São Paulo, mas estava lá no Ceará. Trabalho pro Leão da Paraíba, que era a primeira luta dele no torneio, o Leopoldo Serão pegou o Assuério na outra luta. Perfeito. Tu lembra muito bem, cara. Nocauteou o Assuério. Esse teu arquivo aí é demais. Ó. O Assuério nocauteou o Leopoldo Serão. O Leão da Paraíba fez uma luta duríssima com esse... Eu lembro que se chamava Nego do Couro Duro. Nego do Couro Duro, porque não sangrava, o nego podia bater nele, o Assuério meteu a mão nele. O Leão da Paraíba chegou morto na final, o Assuério nocauteou no torneio. Exatamente, foi um grande torneio, na realidade, com 3 atletas. Você salvou o torneio no talento. Quem salvou foi o Negrão, né? O Couro Duro. Mas realmente foi um golpe de mestre ali, porque se não acontece só ali... Só no Brasil você consegue isso. Só no Brasil. Naquela época. Na rua, você acha, quer lutar, quer ganhar moto, você falou pra ele, quer ganhar aquela moto ali? O que é que tem de fazer, Negão? O que é que tem de fazer? Dei R$200, ofereci R$200 para ele subir e a moto, a possibilidade de ganhar a moto. Eu tô dentro. Ele falou isso. O carrinho de coco, deixou o coco no canto, subiu e ainda deu dura nos caras. E se tornou lutador. Virou lutador de MMA. Foi. Lutou até com sucata, ele chegou a lutar com sucata, lutou com vários. Não teve muito êxito, mas andou lutando, ganhou dinheiro com isso aí. E a respeito do Thiago Pitbull, Pitbull já era meu aluno, inclusive lutou nesse evento. Uma luta de Thai, eu era um moleque, tinha 14, 15 anos. Gordinho, eu lembro dele, gordinho. 15 aninhos, 14 para 15 anos, era um menino que nasceu com a estrela. E está aí seguindo a vida dele, ficou comigo até aos 19 anos. Surgiu a oportunidade, que a última luta que ele teve comigo foi contra o Fábio Holanda, que era da BTT. Da BTT, exatamente, que foi lá em Natal, estava a presença de todo mundo, o Minotauro, o Minotouro, o finado Luiz Alves, o Paulo Nicolai estava no canto, estava toda uma trupe quando deu no canto do Fábio. Quando a gente ia subir na passarela, que o moleque viu aquilo ali, falou, mestre, olha só quem está lá no... Eu disse assim, mas tu só vai lutar com um, cara. E você, acho que tu lembra muito bem, deu um show, foi um espetáculo. Aí ele passou conhecido nacionalmente. Foi, exatamente. E daí quando eu fiquei sabendo, depois de alguns dias, ele já estava nos Estados Unidos e seguiu a vida dele. BTT para ATT, rápido. Foi um trâmite e está seguindo a vida dele, né? Espero que ele dê a volta por cima, porque ele tem dado alguns tropeços, mas... E a característica dele é toda baseada no teu jogo, né? Quer dizer, defesa de queda e nocaute. Bem o teu jogo. Você falou o Assuério também. Ele vem seguindo isso aí durante muito tempo. Ultimamente ele tem dado uma mudada, mas ele vinha seguindo isso. Eu acho que o jogo dele é esse aí, porque a base é esta.
Retornando no Assuero, então, a partir daí o Assuero veio trabalhar comigo, veio treinar comigo, morou na minha casa uma temporada, mais de um ano, e treinamos muito. E daí surgiu a primeira luta com o Assuero, que nós fizemos alguns eventos em Fortaleza, mesmo no interior do Ceará, ele lutou, ganhou, inclusive lutou com o Tigre, teve um desafio dele do Tigre lá no interior, ele ganhou. Aí surgiu uma luta lá no Meca contra o Mamute. Rodrigo Mamute. E ele lutou, mas ele já tinha. Quando ele saiu de Fortaleza, ele falou para mim: Coroa, eu vou para Curitiba, eu quero ficar por lá, devo ir para o Rio de Janeiro, quero dar um tempo, vou ver a minha vida por lá. Foi um cara muito digno, eu nunca... Fechou lá, ficou com a chutebox? Ficou na chutebox, ficou lá vários anos e fez o trabalho, continua a gente... Mas jogou aberto? Jogou aberto, ele não foi um creonte, não foi um cara que abandonou, foi um cara foi digno, falou, ficou lá um ano, treinou, me agradece sempre quando pode, é um cara que eu tenho o maior respeito por ele. E a nova geração, Edilário? Quem você apontaria aí da tua equipe hoje em dia que você bota o dedo e acha que vai ser um campeão aí? Olha, eu tenho uma molecada nova mesmo em todos os sentidos. Menino de 16 anos, 17, eu tenho o Yuri que vai estrear agora no dia 26, no próximo dia 26, no evento Demolition, acho que é o nome do evento, me desculpa, Fernando, se não for. E este Yuri é um menino que tem 18 anos, um moleque muito bom, mas eu tenho vários outros, eu tenho o Thiago, eu tenho o Andrezinho, mas já é um nome já reconhecido nacionalmente. Eu tenho uma meninada, eu tenho uns 15 meninos novos que... A nova safra está vindo com tudo. A nova safra que vai estar vindo com tudo. Eu esqueço o nome de todo mundo. Quando Felipe Queiroz, o Thiago Grangeiro, eu tenho uma molecada boa. Acabei de ir para Las Vegas dia 16 do mês passado com o João Vitor, que lutou no CCC, é um evento, que estava toda a trupe do UFC junto, inclusive o Don White esteve lá, que lutou, o Bananada lutou neste evento, perdeu, mas fez uma grande luta, nós temos possibilidade de voltar lá muito breve, que vai ter outra edição, é um evento que já está na 4ª edição, já vai para a 5ª edição, então nós temos lá uma cabeçada, gente, o João Vitor é a 3ª luta dele, de MMA, e já lutou no evento internacional desse esporte, quer dizer, é um menino muito bom, 61, que tem muita coisa para mostrar. Hein? E você estava vindo para o Rio, né, que você veio dar uma série de seminários. Fala um pouquinho dessa nova confederação aí de Muay Thai que está surgindo. Então, a CBM é uma confederação que nós, alguns dirigentes de federações de vários estados do Brasil, se desligaram de uma confederação anterior que nós éramos ligados. E resolvemos afundar o Luiz Guilherme de Brasília, que é o ex-aluno da Chutebox, o 3º faixa preta da Chutebox, que é advogado, mais o Nildo da Bahia, mais o Lester de Maceió, mais o Francisco Veras, o Neucimar daqui do Rio de Janeiro, fundamos uma confederação e um conselho de mestres. E por acaso, ontem, numa reunião que a gente teve, encontramos com o Paulo Nicolai, até fiz um convite, espero que ele esteja junto também. Tem o pessoal da Chutebox, o Nilson de Castro também, que está junto na confederação. E a proposta é totalmente diferenciada das demais organizações, porque não vai nada ser aprovado com um simples voto do presidente, e sim com o Conselho dos Mestres. Então são 6 mestres e a princípio outros mestres vão agregar e serão passados por este conselho quando tomarem algumas decisões. E principalmente quando se diz a nível de graduações. Quando vão graduar, o Conselho de Mestres que vai titular esse certificado. Então acho que isso é de uma relevância muito importante. E a ideia é a gente promover eventos estaduais nas federações, a gente só homologar isso aí, e eventos nacionais, internacionais e mundiais. Né? Enfim, essa é a proposta que a gente vai ter de fazer uma nova convenção, a gente vai reunir novamente. O Paulo Nicolai disse que pretende, quer trabalhar, queria conhecer um pouco mais, e está aberto ao convite a todos aqueles que têm interesse em fazer parte e conhecer um pouco mais da nossa organização. Isso aí, professor. Estamos chegando ao final do Cara a Cara. Nossas câmeras estão abertas aí para você deixar a sua mensagem. Agradeço em primeiro lugar a Deus, deu por ele ter força, deu suficiente para poder trabalhar e seguir esse trabalho no meio das artes marciais, seguindo com este amor que eu tenho por ela. E agradeço meus apoiadores, meus amigos, a você, da imprensa que está me dando essa grande força. O pessoal lá do Ceará que sempre está me dando força, o pessoal da Forte Casa, o Caio, o pessoal da Vidraçaria Paulista, o Andrezinho, que é um atleta, mas tem uma Fightwear, que chama Go Fight, o Júnior Samurai da minha guarda,
e todos aqueles que não dá para mim, são tantas pessoas. Agradeço a todo mundo, minha família, minha esposa que está aqui presente. Obrigado, que Deus me dê muita saúde a todos nós. Obrigado, professor. Isso aí, rapaziada. Esse foi Vilásio Feitosa. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até o próximo Cara a Cara.